Oi, oi! Tá perdendo noites de sono, pensando como reformar minha cozinha, mesmo sem trocar aqueles revestimentos branquinhos entregues pela construtora? Hoje eu quero te mostrar não só como isso é possível, como o resultado nos surpreendeu. Vamos lá? Mas antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade e descobrir um pouquinho mais como a arquitetura pode ser afetiva não só para si, mas para a sociedade. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal. Então bora lá começar! Então vamos começar falando de cozinha. É aqui logo quando a gente já entra, a primeira coisa que chama a atenção é essa bancada do Kalahari e esse frontão maravilhoso também do mesmo material. E aqui nesse canal a gente já gravou um vídeo falando tudo sobre rochas, né? Vocês podem conferir aqui, vou deixar na descrição desse vídeo. E o ponto principal, chave que a gente trabalhou aqui nessa cozinha, foi esse Kalahari. E a gente fez esse frontão, que tá bem aqui, onde tá o fogão, porque a gente tinha aqui um dente nessa alvenaria, um espaçozinho, e a gente mudou aqui totalmente a configuração. Vou mostrar para vocês aqui imagens de como era antes. Então, o fogão ficava lá do outro lado, a gente aumentou toda essa bancada e trouxe esse fogão para esse ponto aqui da cozinha. E o que foi mais interessante aqui, que a gente não precisou nem mexer na questão do gás, porque a gente instalou um fogão que ele é elétrico, né? Ele é aquele fogão de indução e a gente, inclusive, precisa de panelas especiais com fundo achatado para poder utilizar aqui nesse fogão, né? Ela tem toda essa parte de indução, então ajuda bastante. E aí a gente trouxe esse fogão pro lado de cá e aí a gente trouxe a coifa também, né? Então vale a pena a gente investir aqui, mesmo que essa coifa não tenha saída externa, porque a gente não tinha essa possibilidade aqui no apartamento, mas a gente investiu em umas coisas que tem uma capacidade de sucção maior, né, aqui no ambiente, porque a gente tem uma integração da sala com a cozinha, né? Então vale a pena investir num equipamento um pouquinho mais potente, claro também que ele é muito bonito, né? Para poder ficar aqui a mostra para cozinha. E aí a gente precisava também de uma tomada para poder ligar. Então a gente, né, aproveitou que a gente tem um espaço aqui atrás dessa pedra para poder passar com toda essa fiação elétrica e deixar um ponto de tomada para a gente poder ligar essa coisa. E já vou mostrar a bancada aqui no detalhe. Como a gente, né, aumentou a área de bancada aqui nessa cozinha e ela faz integração aqui com a sala, a gente fez essa que a gente chama aqui, né, de pé fechado, né, que a bancada desce para poder dar esse acabamento, né? E esse encontro aqui que a gente fez entre as duas, né, chama bisote, né, que tem um encontro de meia esquadria e a gente quis deixar justamente essa linhazinha aqui pra gente fazer um acabamento diferente, que a gente chama de bisote. E como a gente trocou apenas as bancadas, a gente manteve o revestimento branquinho da construtora e que deu um destaque foi esse frontão de Kalahari todo nessa parede, justamente para a gente trabalhar com as questões de infraestrutura de elétrica para a nossa tomada, exatamente onde tinha um ponto. Então o pessoal, né, da Sidma Engenharia, que fez a obra aqui junto conosco, né, fez ali todo o suporte necessário para poder fixar essa pedra nessa parede, porque ela é muito pesada, né? E a gente conseguiu trazer o fogão de indução para cá e logo abaixo fica aqui o forno, né? Aproveitamos aqui no cantinho para deixar as gavetas, né, ali para os talheres e o apoio, né? A nossa torneira também, que é flexível, ela é muito legal, ela é bem útil, a torneira aqui da Col, então a gente tem um pouquinho dessa flexibilidade na hora, né, de lavar a louça, lavar uma panela grande. A gente gosta bastante de trabalhar com as torneiras flexíveis, né, tanto para cozinha quanto para a área de tanque, né? E posteriormente a gente acabou acrescentando aqui no nosso projeto, né, um nicho para deixar o bebedouro. Tem um nicho aberto que ele deixa aqui todos os potinhos, né, as coisas de fácil acesso pro dia a dia, e um armário alto. E o nicho do micro-ondas, gente, uma coisa muito importante, né, é a gente sempre consultar o manual
dos eletrodomésticos e ver o espaço que eles precisam de respiro para funcionamento do micro-ondas. Então a gente deixou aqui um nicho até maior, que ele consegue guardar também outros potinhos aqui na lateral, colocar outras coisas aqui, né? Mas a gente respeita esse espaço de respiro que o equipamento precisa para não danificar. E aqui a gente já deixou, né, uma torre de tomadas, né, justamente para poder ligar esses eletrodomésticos no dia a dia, né? A gente consegue fechar ela aqui, ela fica embutidinha, e na hora que for precisar usar é só a gente apertar. E aí, com uma mão só é difícil, né? A gente consegue levantar ela aqui. Calma que eu vou conseguir com uma mão só. Tá quase. Aí ela trava aqui em cima. E aí a gente consegue ligar os equipamentos do dia a dia. E aí na parte de baixo a gente trabalhou também com gavetões. Gavetões são bem úteis, né? No dia a dia, que fica fácil, né? Pra gente ter acesso e enxergar o que tá acontecendo. E claro que essa gaveta tinha de ser um pouquinho menor, justamente porque quando aquela tomada tá abaixada, ela ocupa um espaço dentro do gavetão, né? Então essa gaveta precisava ter um fundo menor comparado com as demais, pra gente poder ter esse detalhe da torre de tomadas. Então a gente conseguiu aumentar bastante a área de trabalho, apenas trocando a bancada, investindo numa marcenaria planejada, né? Os armários baixos, os armários altos, e a gente manteve o mesmo, né, revestimento, azulejo, que foi entregue pela construtora. Ai, gente, agora do outro lado ficou a parte da geladeira. Então o que eu queria mostrar para vocês? Pra gente, né, mudamos toda a configuração do layout da planta, a gente tinha uma questão que ali no fundo tem o quadro de energia, né, e ele precisa ter um fácil acesso. E como que a gente resolveu? A gente fez esse nicho aqui com rodízios, né, então quando eu precisar acessar, a gente consegue puxar esse nicho. Eu não vou conseguir fazer isso como uma mão só, vou colocar ali o celular no tripé pra gente ver, e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente acessa. E claro, aproveitando a parte de cima aqui também, pra ter um pouquinho mais de espaço de armazenamento. Então, a gente ficou com uma cozinha bem compacta, mas com espaço bem aproveitado. E também não trocamos o revestimento do piso, né? Então, a gente pode ver que a gente manteve o revestimento, que era um granito, e a gente tem uma mistura de material que super deu certo. Tem um granito no chão, né? A gente tem uma marcenaria no MDF, areia, e o quartzito, né? Então a gente tem essa mistura de materiais diferentes e que fizeram, né, casaram super bem, porque a gente trabalhou numa tonalidade muito próxima, né? Como a gente aumentou também o vão aqui da sala, a gente só precisou, né, acrescentar uma soleira nova, né, do material parecido com o que já tinha aqui existente. E aqui na área de serviço também a gente precisou fazer um ajuste para poder aumentar. E aproveitando, já falando um pouquinho da área de serviço, o que foi mais legal aqui nessa reforma é que lá no fundo a gente tinha um banheirinho de serviço que não era utilizado. Então o que a gente fez? A gente demoliu, fechou todas as saídas, né, de hidráulicas existentes, e a gente conseguiu aumentar essa área de serviço. Para isso também a gente aumentou um pouquinho desse vão. E vou mostrar pra vocês que quando a gente demole, né, uma parede, uma parte tem revestimento e a outra não. E o que a gente fez uma vez que a gente não ia trocar os revestimentos da parede? A gente fez apenas esse acabamento em MDF, então a gente fez toda essa parte do marco pra gente cobrir esse pedaço, né, da parede que foi demolida. E aqui a gente também fez uma troca bem radical, né? Antigamente o tanque ficava aqui e lá era o espaço da máquina, mas como a gente está trabalhando aqui com uma máquina lava e seca, se ela ficasse bem ali à frente, ela ia tomar um bom espaço de circulação, o que fez a gente trocar aqui um pouquinho essa dinâmica, né? Então a gente mudou as instalações aqui de baixo, trouxe aqui o tanque embutido. E vocês repararam que essa pedra aqui é diferente do que a gente tem lá na cozinha? Aqui a gente optou por trabalhar com material sintético. Esse daqui é o Bege Prime, porque ele tem um custo-benefício melhor, né, do que o quartzito. E como aqui não é uma área tão nobre, a gente podia trabalhar
com esse material aqui. E ele tá dentro um pouquinho da paleta de cores que a gente já tá trabalhando na cozinha também, né? Então, claro que a gente trouxe aqui também uma torneira flexível, até mesmo pela posição aqui, né, do tanque, a gente não tinha muito espaço, então ela ficou aqui bem na quininha. Então, ter essa torneira flexível ajuda bastante nesse sentido. Aí a gente sobrou aqui também, tem um espaço para poder passar roupa, e a gente tem um armário aqui ótimo, né, comprido, para poder guardar as coisas de área de serviço mesmo, né? Escada, rodo, vassoura, os produtos de limpeza, né? E ainda temos também aqui algumas prateleirinhas que, né, dá para deixar aqui um apoio, né, de limpeza também para a área de serviço. E conseguimos, né, ter um espaço útil, né? Também tem a partezinha aqui do varal, bem em frente à janela, né? Que é fácil de secar a roupa, que ficou muito bom comparado. Vou mostrar a foto aqui para vocês verem como que era o antes dessa parte aqui da área de serviço e lavanderia. Puxei aqui o nicho pra frente, né? Soltei o celular pra poder puxar, com uma mão só não era possível, só pra mostrar pra vocês como que a gente resolveu, tá vendo? O quadro de energia tá logo ali. Ai, deixa eu mostrar do lado de cá. Tá vendo? Tá logo aqui atrás da geladeira. Então a gente trabalhou com esse nicho móvel, né? Com as rodinhas, que aí a gente consegue tirar pra poder ter o acesso ali no quadro. Vou voltar com ele ali pro lugar agora, com as duas mãos, porque com uma só eu não consigo. Gente, vocês viram como que a gente conseguiu transformar essa cozinha, mesmo nesse espaço pequeno, com muitas soluções legais? Então, se você tá gostando desse tipo de vídeo, aproveita, comenta aqui e deixa o seu like. E um beijo, até a próxima, pra gente conferir mais os outros ambientes. Tchau! Com Deus!